A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui mais uma vez para o vídeo do canal Espírito. Vídeo que era para ter sido ontem, mas infelizmente, por problemas de saúde, não pude gravá-lo. Estou aqui hoje firme e forte para gravar este vídeo, amém? E com muita alegria, porque quando eu não consigo gravar o vídeo, eu fico muito preocupado de repente houver um desinteresse, né, por aquilo que vai ser trazido no vídeo no dia seguinte, mas eu acredito profundamente que vocês são aqueles apaixonados por Jesus e que, como eu, querem saber cada vez mais e mais da simplicidade da verdade do Evangelho. Amém? Então vamos, sem mais delongas, para o texto de hoje, mas antes, quero dizer para você que está vendo o vídeo pela primeira vez que o nome do canal Inspire-se é porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? E também quero dizer para vocês, opa, caiu aqui, quero dizer para vocês que o texto de hoje, olha, mais uma vez, anota, sabe? Anota os textos, anota os versículos, porque quando você for para o seu lugar secreto, você fala para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, me dá discernimento para entender exatamente se está correto o que o pastor Emerson falou, o que o Emerson falou, e que eu possa abrir a minha mente para tantas coisas que talvez eu não conheça. Talvez que eu esteja sendo enganado por ministrações que não levam ao Evangelho da verdade de Jesus Cristo, do amor, da grandeza, da misericórdia de Deus o Pai, que deu seu único Filho por amor a todos nós. Amém? Então vamos lá? Anota aí. Texto de hoje, Filipenses, capítulo 2, dos versículos 1 e 4. Amém? Eu vou ler esses versículos e eu tenho certeza que vai ser assim de grande valia para o conhecimento desse Jesus lindo, maravilhoso, que se entregou na morte de cruz para nos salvar e ressuscitou para que nós pudéssemos ter essa certeza da vida eterna que só Ele pode nos entregar. Amém? Então vamos lá? Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4 diz assim, ó, na minha Bíblia, como eu sempre falo, tem um subtítulo. O subtítulo diz a exortação ao amor fraternal e à humildade. Amém? E diz assim a palavra, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém? Bom, o mais importante deste texto é que aqui o texto afirma claramente a partir do versículo 3 assim, olha, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Bom, hoje nós vemos uma verdadeira, como que eu posso dizer? Uma destruição total da palavra da verdade, que é aquela palavra da verdade que nos foi entregue de bandeja, gratuitamente, quando Deus o Pai entregou Jesus Cristo em morte de cruz para nos salvar. Quando Jesus falou lá na cruz assim, está consumado, Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos deu graça, misericórdia, enfim. E aqui quando o texto fala, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, está totalmente ao contrário. Por que está totalmente ao contrário? Hoje nós vemos assim que tudo tem um interesse pessoal e muito das coisas que são pregadas nas igrejas é vaidade. E por que eu digo que é vaidade? É a vaidade do tentar ser melhor no conhecimento da palavra, é o interesse pessoal de muitos em relação a cargo, em relação a tantas coisas que nós vemos hoje em dia. E é muito importante que nós tenhamos em mente o quê? Que tudo que está verdadeiramente escrito não está sendo realizado. Isso é muito complicado para nós. É muito complicado. Por quê? Porque verdadeiramente o que nós entendemos em relação às palavras todas é que estão distorcendo tudo. Totalmente distorcido. Primeiro porque não se respeita mais
o ser humano a ponto de amá-lo, como Jesus nos fala, né? Amar ao próximo como eu vos amei. Hoje pessoas tentam, dentro dos próprios templos, né? Dos ministérios, das igrejas, ser superiores porque tem cargos. Então a gente vê que tudo é interesse pessoal, vaidade, não existe humildade. O que é humildade? A humildade é você não se deixar levar pela questão da ganância pessoal em vários aspectos, tanto financeiros como em relação a nomes e cargos a serem dados. E é muito complicado porque quando nós lemos tudo isso aqui, é fato. Eu sei que você, de repente, vive dentro de um ministério, de uma comunidade, e você percebe isso. Agora, o que eu não consigo entender é como, no passar de todos esses séculos, né, e de anos a fio, o ser humano ele não consegue entender. E aí você vai nos textos, por exemplo, que Paulo cita, que ainda quando se prega a antiga aliança, o Velho Testamento, existe um véu que cobre a mente, o coração e os olhos deles para que eles não vejam, mas verdadeiramente só vai se libertar de tudo isso aquela pessoa que se converter a Cristo. Palavras de Paulo. Então, assim, se você aí tá achando que eu estou falando a esmo, né, qualquer coisa, as palavras de Paulo já me dão um aval, né? E aí, seguindo, a gente vê que fala depois essa questão, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. A humildade nos leva a entender assim, olha, talvez eu tenha faculdade, talvez eu tenha um curso isso, talvez eu fale uma língua estrangeira, talvez eu tenha um salário melhor, mas isso não me faz melhor do que ninguém. Então, aquela coisa assim, ó, eu não me senti superior. E quando eu falo aqui para vocês sobre os teólogos de plantão, o que eu quero dizer é o seguinte, que esse tipo de vaidade, de achar que a palavra era transbordante de tal forma dentro de você, porque você tem um diploma, porque você é doutor ou mestre, né? Dentro do que você estudou, isso significa que você seja superior a alguém que de repente não fez um curso de teologia, mas conhece a palavra. A própria humanidade distorceu isso, porque você tem valor e você é alguém a partir do momento do papel assinado por alguém que está na sua parede. Está errado. Eu não tenho curso de teologia. Eu não tenho curso de teologia algum. O meu conhecimento vem da sabedoria de Deus, que anula totalmente a sabedoria do homem. Eu vivo dizendo para vocês aqui que quanto mais humildade nós temos, menos aparecemos. E isso é o mais importante. Porque não é porque eu prego, estou no púlpito, não é porque eu tenho um cargo cujo nome é pastor, isso não me faz melhor do que ninguém, porque eu sou carne como todos, eu sou falho e pecador, eu tenho meu espinho na carne, como Paulo fala, eu tenho meus maus pensamentos, eu tenho más atitudes, eu tenho situações de ira, eu tenho. Porque a nossa vida, dia após dia, a nossa vida com Jesus Cristo, para Deus, é assim, é dia após dia, porque você não conhece o amanhã. Na verdade, eu não sei nem daqui 10 minutos como eu vou estar. Onde eu estarei. De repente, posso ter uma parada cardíaca daqui 5. Então, é muito constrangedor para mim falar sempre sobre isso, para que de repente pessoas acordem, para que de repente pessoas possam entender que Jesus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele não tinha vaidade alguma. Ele não chegou à terra exigindo assim, povo, eis que sou o filho do rei, o filho de Deus, então eu exijo de vocês isso, não. Pelo contrário, a própria palavra fala que o filho do rei, que o filho do homem, muitas vezes não tinha lugar para recostar a sua cabeça para descansar. Jesus. E seguindo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, aí é outra coisa. Por exemplo, nós sabemos que em praticamente todos os ministérios, todas as seitas, todas essas coisas que são criadas aí, doutrinas humanas, existe o presidente, existe o dono da igreja, existem os pastores que são aqueles que estão abaixo dele, que são os
vamos falar assim, os puxa-sacos, depois vem toda aquela hierarquia, porque tem uma hierarquia. E, infelizmente, as pessoas só olham os seus próprios interesses. Por que nós vemos sofrimento na humanidade? E por que nós vemos ainda pessoas que não conhecem Jesus Cristo? Porque os interesses próprios de cada um impedem que essas pessoas façam aquilo que Jesus pediu para que fizéssemos. Ame o seu próximo como eu vos amei. Não, é assim, eu amo a mim mesmo e minha família e depois os outros. Essa é a verdade, gente. Muitas vezes eu escuto relatos de pessoas que dizem assim, olha, o meu pastor, de uma congregação, tá? Às vezes pequena, não é o da congregação grande nem o presidente. O meu pastor, ele não teve tempo de me ouvir. O meu pastor não quis me atender porque ele disse que eu não estou dizimando de forma correta na igreja. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Jesus em algum momento deixou de fazer os milagres, falando para a pessoa assim, olha, você não está fazendo aquilo que tem que fazer por mim e você não está pagando dízimo e oferta? Não. Mostra que para mim se tem alguma coisa dizendo isso. Não tem. Porque eu não sou teólogo, mas eu sou conhecedor do Evangelho, da Bíblia, porque o Espírito Santo assim me concebeu. Deus, o Pai, Jesus Cristo. A sabedoria de Deus. E isso não é porque eu estou aqui falando do Evangelho que eu sou melhor que vocês. É como eu falo, eu não tenho mestrado, não tenho diploma, não tenho nada. Eu tenho certeza que eu sou até talvez menos do que muitos que estão aí me vendo. Que devem conhecer a Bíblia de cabo e rabo, talvez melhor do que eu, mas talvez não saibam usar de maneira correta. Talvez não saibam entender aquilo que o Espírito Santo quer que possamos entender. Então, aqui quando eu falo, né, não somente não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, para se cumprir aquilo que Jesus falou. Ame o seu próximo como eu vos amei. Jesus não viu o seu interesse próprio, pelo contrário, ele viu o interesse da humanidade, ele viu o interesse de todos nós. Ele morreu por nós. Então, o maior exemplo de tudo isso que eu estou falando é o próprio Jesus. Porque aqui ele não viu nada que fosse do interesse dele, mas sim dos outros. Então, é muito importante. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus nos ensinou. E é isso que nós temos que ter em mente. Que nós não temos que ter interesse pessoal, vaidade, temos que ter humildade. Isso é Jesus puro, nos ensinando com seu amor, sua graça e misericórdia que nos foi dada. Amém? E é isso, gente. E eu quero deixar mais uma vez aqui para vocês que o texto é Filipenses capítulo 2, versículos 1 ao 4. E eu quero mais uma vez também exortar vocês. Essa palavra exortar quase não se usa muito, mas deixar claro para vocês o quê? Que não é mais o vivo eu, mas não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é justamente por Cristo viver em nós que devemos ser transbordantes em amor, humildade e não pensar em interesses próprios. Porque aquele que muito pensa nos interesses próprios padece. Amém? E é isso, gente. Então amanhã sábado, vamos ter um vídeo normal. Eu gravei o vídeo que seria de quinta, hoje, sexta-feira. E amanhã, sábado, estaremos nós, mais uma vez aqui, para mais um vídeo do canal Espírito. Tá bom? Então, que Deus... outra coisa. Se você já é inscrito no canal, compartilhe o vídeo com quem você acredita que tenha que ouvir e ver este vídeo. E se você está vendo pela primeira vez e tem interesse de se inscrever no canal, amém. Esteja à vontade, vá lá, inscreva-se no canal. Agora, se você não tiver, amém. Mas quando puder, dá uma passadinha aqui no canal para ver os vídeos, tá bom? Deus abençoe a todos, graças e paz e valeu!